Fala aí, galera do canal Botafogo Digital, sou Carlos Albuquerque, começando por aqui essa quarta-feira e segue o líder, isso mesmo, Fogão ganhou mais uma, né? Mais uma vitória diante do tricolor do Fluminense, emendando aí 5 vitórias seguidas no confronto, algo que não acontecia desde a época do Botafogo de Garrincha, década de 60, então aí mais uma escrita, né? Muito boa desse novo Botafogo. Fogão dorme na liderança, aliás vão ser 2 noites na liderança, tanto a de ontem como a próxima, já que o campeonato só continua amanhã, né? Vou falar já dos jogos que teremos amanhã, dos que tivemos ontem. Hoje o dia será basicamente da seleção brasileira, que enfrenta em amistoso lá em Orlando a seleção norte-americana, né? O Brasil se preparando aí para a Copa América, os Estados Unidos, dono da casa, né? Aliás, os Estados Unidos tomou uma cipuada da Colômbia, 5-1, e o Brasil vem de vitória emocionante de 3-2 contra o México. Mas nada disso importa, o que importa é falar do nosso Fogão. 1-0 ontem, saiu barato para o Fluminense, né? Coloquei na thumb, né? O Botafogo amassou, mas também outra palavra que foi muito falada ontem, né, pós-jogo, foi massacre, né? O placar acabou sendo magro, 1-0, saiu barato para o Fluminense de Fernando Diniz, que inclusive após o jogo disse isso, que o Botafogo não só mereceu vencer, óbvio, como também merecia ter vencido por mais gols de diferença. Galera, vou falar logo aqui da tabela, como é que ficou, dos jogos de ontem e dos próximos jogos, como eu disse, de amanhã, e em seguida a gente entra no jogo, né, na partida mesmo, comentários aí da partida. Antes de falar disso, só uma notícia que rolou ontem, né, muito boa, né, mais uma boa notícia, né, chuva de boas notícias, que foi a renovação de contrato do Marlon Freitas, o Marlon aí que tem tido um ano aí que eu acho que nem o mais otimista torcedor poderia imaginar a forma como ele acabou se recuperando do 2023. Marlon fez mais um grande jogo ontem à noite e o Botafogo anunciou antes da partida a renovação, né, extensão de contrato do Marlon até 2026, né, com aumento salarial. Então aí, muito boa notícia aí para nós alvinegros. Já superamos totalmente, né, a birra que estávamos em relação ao Marlon. Como eu falei aí, grande maestro desse time, um dos principais jogadores do Botafogo 2024. Então vamos lá, vamos falar aqui da tabela. O Botafogo chegou a 16 pontos em 8 jogos. Como diz o meu pai, né, é aquela conta mágica para ser campeão, 2 pontos por partida, né? Normalmente o campeão brasileiro, eu sei que está cedo para falar tudo, mas é legal a gente sempre ir balizando por isso, né? Dificilmente, aliás, uma equipe chega ao título exatamente com esses 2 pontos por partida, mas é uma meta bem interessante, né? Então o Botafogo ficou redondinho nessa conta aí, 16 pontos em 8 jogos, seguido por Flamengo e Bahia, que tem 14, ainda vão jogar na rodada, né? Então podemos ser ultrapassados, e depois mais 3 equipes com 13 pontos, o São Paulo, o Atlético Paranaense e o Galo, só que o Galo já jogou, né? Então, jogos de ontem, falando nisso. Lá em Goiânia, o Atlético Goianiense empatou em 2-2 com o Corinthians. O Corinthians, as duas equipes ali na parte de baixo da tabela, o Corinthians abriu 2-0 no placar e o Dragão empatou. Outro empate também na rodada foi Juventude e Vitória, né, em Caxias do Sul. A Juventude saiu na frente, o Vitória empatou. Depois, claro, o nosso resultado, 1-0 no clássico vovô. E fechando a rodada ontem, o Atlético Mineiro venceu de virada o Bragantino lá no Nabi Abichedi, 2-1. Talvez o único jogo aí que tivesse sido melhor, um empate, né? Mas o Bragantino também estava no alto da tabela, enfim. Acabou que o Atlético Mineiro aí também se coloca aí como um forte postulante ao título. Jogos de amanhã, tá? Então, como eu disse, hoje seleção brasileira, amanhã o campeonato prossegue com Internacional e São Paulo no Heriberto Russo, quase não sai. O Colorado, né, segue aí fora do Beira-Rio, por razões que já sabemos.
O Flamengo recebe o Grêmio no Maracanã, é um jogo para a gente ficar de olho, tanto para dar uma secadinha no Flamengo, mas também para observar o Grêmio, que é o nosso próximo adversário. Depois o Atlético Paranaense recebe na Liga Arena, né, antiga Arena da Baixada, o Criciúma, partida aí relativamente fácil para a equipe do Cuca. O Bahia faz o clássico nordestino com Fortaleza lá na nova Arena Fonte Nova. O Palmeiras recebe o Vasco, que está aí tentando ainda se recuperar da goleada que sofreu do Flamengo. E fechando aí a rodada, a 8ª rodada do Brasileirão, o Cruzeiro recebe o Cuiabá, que fez um jogo recente, né, que estava atrasado, e o Cuiabá começa a se recuperar na tabela, tem 4 pontos. O atual lanterna, né, do campeonato é justamente o Vitória. Pessoal, vamos lá, vamos falar do jogo de ontem. Botafogo dominou amplamente a partida, né? Como todos sabem, todo mundo viu. Botafogo teve as melhores chances de gol. O Fluminense praticamente tem uma chance no jogo todo, uma cabeçada na trave. Foi uma saída ali, um erro, acho que foi do Gregory até. O Fluminense foi o único lance que ameaçou, né? E até curioso, né, que não foi uma defesa do John. Então, várias partidas que a gente comenta, né, que o John, apesar de estar demonstrando muita segurança, acaba nem sendo acionado. Claro, fazendo parênteses, que no último jogo contra o Corinthians, o John faz uma defesa decisiva. Mas nessa especificamente, o John foi um mero espectador do campeão das Américas, né, do Fluminense. Eu acho que o Botafogo, a gente tem que valorizar muito essa vitória. Mas o Fluminense não ganha do Botafogo há 2 anos praticamente. O Botafogo enfileirou a 5ª vitória, né? O Uno ganhou da Ferrari. E aí, para a galera que não acompanhou aí o meme, né, explicar, teve um canal aí do Fluminense que acho que até viralizou mais, porque tinha a presença do Navarro Magno Navarro, do Magno Navarro, e aí eles ficaram ali zombando, comparando, né, os elencos, os times de Botafogo e Fluminense. O apresentador, que eu não lembro o nome, não sei o nome na verdade, falou que o Fluminense era uma Ferrari, né, e que o Botafogo era tipo um Uno, tal, para esculhambar com o Botafogo, né? E aí até o Magno Navarro, não, o Uno também não, o Botafogo tem um bom time, tal, tá jogando bem, vamos dizer que o Botafogo aí é uma maréia, né? Então, uma gozação. Gente, isso aí entra com certeza, quando foi falado, foi com o objetivo de justamente repercutir, né? De causar essa repercussão. Agora, é claro que saiu o tiro pela culatra, porque a gente venceu eles de novo, né? Fluminense aí, 5ª derrota seguida do Diniz, né? Até na transmissão do Premier foi falado o retrospecto do Diniz como técnico diante do Botafogo, e também é outro massacre, igual foi o jogo de ontem, né? Então surgiram os memes, claro, do Uno superando aí a Ferrari, né? Mas enfim, mas é um bom time o Fluminense. Acho que não dá para negar que o Fluminense tem um bom time, não vive um bom momento, mas o Botafogo neutralizou totalmente essa troca de passes, o bom toque de bola do tricolor, justamente porque o Botafogo fez um jogo físico muito forte. Do primeiro ao último minuto, o Botafogo mostrou realmente muita força física, muita marcação, interceptando bolas, roubando bolas, e partindo com velocidade para o ataque. Obviamente que ao final do primeiro tempo, todo torcedor alvinegro lamentou o caminhão de gols que o Botafogo perdeu, né? O Botafogo não transformou essa superioridade, esse massacre, em placar, em vantagem no placar. Essa era a única preocupação. Júnior Santos chutou na trave, enfim. Foi realmente... E o Fábio, goleiro, né, fez grandes defesas, começou a aparecer ali desde o primeiro tempo como um dos destaques da partida, né, salvando o Fluminense em vários momentos. Gente, não tem como a gente falar do jogo sem falar de um lance que aconteceu logo no início, aos 10 minutos, né, uma entrada do Martinelli duríssima no Gregory, né, e que acabou rendendo apenas o cartão amarelo para o jogador do Fluminense. Um lance nítido, claro,
transparente de expulsão, né? De expulsão. E acho que também um consenso entre todos os comentaristas, até o PC Oliveira do Sport TV, um consenso de que era um lance para o VAR ter chamado o senhor Flávio Rodrigues de Souza, que aliás começou o jogo ali muito confuso, né? Parecia nervoso, ele que ficou numa geladeira aí de 33 dias depois daquele jogo da primeira rodada entre Vasco e Grêmio, que ele foi muito mal, né? Prejudicou o Grêmio, ele ficou 33 dias fora, voltou recentemente num jogo de Série B e agora retornava à Série A justamente num clássico tão importante, né? Como Botafogo e Fluminense. E aí, quer dizer, ele puxa o cartão amarelo. A minha interpretação ali, até o Martinelli fica nervoso. Para mim, acho que o Martinelli achou que ia ser expulso. E aí, quando vê o amarelo, assim, até dá uma relaxada, assim, porque o lance realmente foi muito duro, uma entrada na canela, né, com tudo, um lance típico de expulsão, né, aquele lance de manual de expulsão e de VAR, né. Era nítido que o VAR, vou até falar o nome dele aqui para a gente gravar, né? Porque senão a gente fica falando só em Rodrigo Trace. Não, esse aqui foi o Rodrigo também, D'Alonso Ferreira, tá? Que não recomendou a revisão. Era um lance muito óbvio de chamar o árbitro e olha só, dá uma olhada, vê se não cabe um vermelho, né? E caberia, né? E ali, essa vantagem que o Botafogo teve no primeiro tempo seria com certeza ainda muito maior se o Fluminense tivesse um jogador a menos, né? Então, assim, é um lance muito importante e principalmente porque o Botafogo ganhou o jogo, né? A gente falar, para não parecer que é aquela coisa, tá chorando, choro de perdedor, ou porque empatou. Não, ganhamos o jogo e esse lance não pode passar despercebido. Inclusive o John Textor postou isso, né? Postou nos seus stories do Instagram, justamente mostrando o lance, e como todos nós, assim, abismados de não ter sido um lance de expulsão, né? Se essa entrada, né, com o jogador do Botafogo com o pé no chão, o Gregory deu sorte ali, e o cara entrando com tudo, né, solando ali a canela, para quebrar mesmo, né? Não ter sido a intenção, mas poderia ter ocasionado. Se isso não for expulsão, o que vai ser expulsão, né? E teve outros lances também ali no início em que o juiz pesou mais a mão contra o Botafogo. Por exemplo, ele dá um amarelo para o Tiquinho num lance ali de braço, cotovelada, tal, beleza, até poderia ser. E depois o Tiquinho sofre também praticamente um soco e o jogador do Fluminense não é punido da mesma forma. Então, o senhor Flávio Rodrigues estava muito mal ali, estava muito nervoso no início do jogo. Depois as coisas foram se tranquilizando um pouco mais, né? Não que tenha sido uma grande arbitragem, mas é uma arbitragem que já ficou maculada por esse lance no início do jogo, né? Assim, volto a dizer, acho que o juiz pode até não ter visto a intensidade do lance no momento ali, de repente está encoberto e tal, a gente até passa o pano, mas o VAR não ter chamado, né? Será que estava cochilando? Será que estava olhando o celular na hora, vendo outra coisa? Não é possível não ter chamado, recomendando a expulsão. É inacreditável, né? Bom, o gol do Botafogo sai na segunda etapa, né? Um escanteio que o Damian Soares bateu com maestria, né? E o Bastos subiu lá no terceiro andar, como disse o Paulo Andrade na transmissão, né? Primeiro ele falou segundo andar, depois ele se corrigiu. Não, foi terceiro andar que o Bastos subiu muito mais que a zaga e cabeceou, cabeçada perfeita, aquela para baixo, sem chances para o goleiro Fábio, que, como eu disse, fez um grande jogo. Inclusive o Fábio faz uma belíssima defesa num lance que seria um gol do Luiz Henrique, né? Seria a lei do ex ali, também uma grande jogada que o Luiz Henrique fez, indo para o meio e depois arrematando no cantinho, e o Fábio foi buscar. Era um jogo, obviamente, para o Botafogo ter vencido por 3, 4, até 5 gols, mas o importante é que a gente somou os 3 pontos. Inclusive o próprio Arthur Jorge, perguntado, falou exatamente sobre isso, né, na coletiva de imprensa. Tem partidas em que a gente vai criar muito, né? Ele até citou o exemplo do jogo com o Juventude. O Botafogo de repente nem criou tanto assim e fez 5 gols, né? Então teve uma efetividade maior na nossa goleada de 5-1 contra o Juventude. Ontem, como já tinha sido contra o Corinthians,
criamos muitas oportunidades e apenas uma foi para o fundo da rede. Felizmente foi suficiente para a gente vencer, né? Imagina se a gente estivesse falando aqui hoje de um empate, né? Teria sido muito pior, né? Aliás, na coletiva de imprensa do Arthur Jorge, cada vez mais eu tô, e acho que vocês também, arturizado, né? Arthur Jorge muito seguro, sempre nas respostas, agora já está com a cabeça no Grêmio, né? Ele sempre tem esse discurso que a gente sabe que não é só discurso, é verdade, né? Um cara muito focado, né, no trabalho, né? E ele evita também falar de um jogador específico, né? Foi perguntado sobre a questão do Barbosa ter entrado no lugar do Walter, né? Acho até que o Barbosa fez um ótimo jogo, como todo o time do Botafogo, mas estava um pouquinho abaixo do resto da zaga, né? Da zaga do Botafogo, considerando também os laterais Damian e Cuiabano, mas foi bem também o Barbosa, enfim. E aí o Arthur Jorge, ele muito seguro nas respostas, né? Teve uma pergunta lá que foi mais provocativa, na verdade 2 perguntas, que o cara, não me lembro de qual órgão de imprensa, de um site, sei lá, perguntou sobre como você vê essa questão toda fora, no extracampo das denúncias de manipulação de resultado e tal. Arthur Jorge, na mesma hora, você acha que eu vou falar sobre esse assunto? Você sabe que eu não vou falar desse assunto, meu assunto é só campo e bola, né? Cortou o cara assim, passou a faca, Tramontina, né? E aí o cara, constrangido ali, constrangedora a situação, ainda tentando assim arrancar alguma polêmica, né? Desestabilizar de alguma forma Arthur Jorge, né? E a boa fase do Botafogo. Aí emendou, não, mas então deixa eu corrigir a pergunta, mas o Botafogo de 2023, o psicológico do time, como é que faz agora, tal. Arthur Jorge, a nossa única, o nosso único método aqui é empilhar vitórias, é vitória atrás de vitória, é sempre buscar a vitória. E é exatamente isso que a gente vê nesse time do Arthur Jorge, o foco sempre na vitória. Arthur Jorge, que elogiou muito, né? Aspas para o nosso mister, me orgulha ver o Botafogo encarando os adversários olhos nos olhos, tendo coragem, né? E é óbvio que ele preparou o time do Botafogo para enfrentar o dinizismo, né? O toque de bola, é óbvio, né? Então, assim, isso sendo perguntado na coletiva, não, foi sorte que o Botafogo massacrou o Fluminense. Óbvio que não, é um cara que estuda os adversários e, como ele falou, virou já a chave ontem à noite, depois do jogo. O foco agora já é o Grêmio do Renato Gaúcho, o jogo de Cariacica, né? O Diniz, como eu falei, disse que o Botafogo merecia ter vencido até por mais gols, mas ao mesmo tempo falou que jogar no campo de grama sintética é o mesmo que altitude. Então eles sempre gostam de dar uma alfinetada, né, na grama sintética do Botafogo. O Diniz, se eu bem me recordo, trabalhou no Atlético Paranaense, onde também tem grama sintética, né? E nunca vi o Botafogo reclamar quando foi jogar lá na Arena da Baixada de que o gramado era sintético. O Botafogo simplesmente se preparava para isso, ou fazia um reconhecimento do gramado, né? Que aliás o Fluminense ou qualquer outra equipe hoje pode fazer de véspera, né? Não fez porque não quis, né? Já que a CBF recomenda isso, né? Gente, para a gente fechar, a única coisa que, né, muitos torcedores têm falado, o Júnior Santos está perdendo muitos gols. É verdade, né? Esses 2 últimos jogos, Corinthians e ontem com o Fluminense, mas o Botafogo tem criado, né? Eu acho que não dá para a gente criar um monstro, um problema. Poxa, o Botafogo, claro que a gente teria ficado muito mais tranquilo nesses 2 jogos se o Botafogo tivesse feito ali 2, 3 gols de vantagem. Mas eu acho que faz parte. Júnior Santos, especialmente ele, tem muito crédito, né? Tietê deixou ele 2 vezes no gol, né? Na cara do gol ontem, então tem crédito. Acho que domingo, de repente, o Júnior Santos vai lá e mete o 18º gol dele na temporada, né? Não me preocupo com isso. Óbvio que a gente ali durante a partida quer que os gols saiam com mais naturalidade. Tiquinho, importante falar do Tiquinho, mais um jogo muito importante do Tiquinho, né? E quem não vê isso, né? Os haters do Tiquinho, por incrível que pareça, eles existem, né? Não veem o trabalho do Tiquinho como pivô, né? Que inclusive foi destacado na transmissão ontem
não sei se foi pelo Eric Faria ou pelo Richarlison, como ele prende a bola no ataque, depois que o Tiquinho sai, né, já cansado no segundo tempo, foi justamente o momento ali que o Botafogo já estava ganhando a partida, e aí o Botafogo tem um pouco mais de dificuldade de reter a bola no ataque, justamente por não contar com o Tiquinho. Oscar Romero entrou, achei que entrou um pouquinho fora da rotação da partida, não foi tão bem. Entrou o Patrick de Paula no final, também praticamente não apareceu. Mesma coisa o Yarley, né? Não teve muita... Só lutaram ali, né? Ajudando na marcação, mas uma atuação de modo geral, todo mundo, Bastos, obviamente, destaque na defesa e com o gol, né? Premiado com o gol. Tietê, Gregory, Marlon Freitas, Luiz Henrique mais uma vez subindo de produção, como eu disse, quase marcou um golaço, e o Tiquinho realmente, a gente vê a importância dele para o time, né? Até as jogadas de calcanhar, né? Me fizeram lembrar o Magrão, né? O Sócrates, é um recurso, né, que o Tiquinho tem, né? Mais um dos recursos que o Tiquinho tem, e a gente vendo que o Tiquinho está aos poucos, voltando aí à sua melhor forma, e o quanto que ele é importante, né, como referência técnica desse time. E é isso, né? E quem está no estádio grita muito, né, o nome do Tiquinho, a música do Tiquinho. Eu vejo mais aqui na internet, infelizmente, os haters do Tiquinho ainda falando mal dele, não sabendo reconhecer, né, o quanto que ele é importante para esse time. Beleza? Galera, 21 minutos, parabéns, torcedor alvinegro, grande quarta-feira, vamos comemorar, né? Como disse ali a postagem do Botafogo no Instagram, né, dando uma provocadinha no Flu, né? 5 e contando, né? Então é isso aí. Que venha a sexta, a sétima, a oitava vitória contra o rival das Laranjeiras. Abraço, fogão pra cima. Você já deu seu like? Deixa seu like aí, faça seu comentário, se inscreva no canal. Valeu!